Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar a estabilidade do servidor público, um dos institutos mais importantes da carreira no Serviço Público Federal e um dos assuntos mais cobrados em provas de concursos. Muitas pessoas acreditam que a estabilidade significa que o servidor nunca poderá perder o cargo. Essa ideia está incorreta. A estabilidade não torna o servidor intocável, mas oferece uma garantia de permanência no cargo, desde que ele cumpra seus deveres e não se enquadre nas hipóteses legais de perda do cargo previstas na Constituição Federal. Nesta aula, vamos entender o que é a estabilidade, como ela é adquirida e em quais situações ela pode ser perdida. Antes de tudo, precisamos compreender o conceito de estabilidade. A estabilidade é uma garantia constitucional concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo após o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Constituição. Seu objetivo é proteger o servidor contra demissões arbitrárias, permitindo que ele desempenhe suas funções com independência, imparcialidade e segurança jurídica, sempre voltado ao interesse público e não a interesses políticos ou pessoais. Imagine um auditor da Receita Federal realizando uma fiscalização ou um servidor do INSS analisando um benefício previdenciário. Se esses servidores pudessem ser demitidos simplesmente porque desagradassem uma autoridade ou tomassem uma decisão técnica contrária aos interesses de alguém, haveria enorme insegurança na administração pública. A estabilidade existe justamente para evitar esse tipo de situação. É importante destacar que a estabilidade não é adquirida imediatamente após a posse ou o exercício. A Constituição Federal estabelece que o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, desde que seja aprovado em avaliação especial de desempenho realizada durante o estágio probatório. Perceba que existem 2 requisitos fundamentais. O primeiro é completar 3 anos de efetivo exercício. O segundo é ser aprovado na avaliação especial de desempenho. Se qualquer um desses requisitos não for cumprido, o servidor não adquirirá a estabilidade. Esse é um ponto muito explorado pelas bancas examinadoras. Muitas questões afirmam que basta completar 3 anos de exercício para se tornar estável. Essa afirmação está incompleta, pois também é indispensável a aprovação na avaliação especial de desempenho. Outro aspecto importante é compreender quem pode adquirir estabilidade. Essa garantia é destinada apenas aos servidores ocupantes de cargos efetivos. Os ocupantes exclusivamente de cargos em comissão não possuem estabilidade, pois esses cargos são de livre nomeação e exoneração. Da mesma forma, empregados públicos contratados pelo regime da CLT também não adquirem estabilidade nos termos da Lei nº 8.112, embora possuam outras formas de proteção previstas na legislação trabalhista. Muitas pessoas confundem estabilidade com vitaliciedade. Esses institutos são completamente diferentes. A estabilidade é aplicada aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. Já a vitaliciedade é uma garantia conferida a determinadas carreiras previstas na Constituição, como magistrados e membros do Ministério Público, possuindo regras próprias para aquisição e perda. Também é importante diferenciar estabilidade de estágio probatório. O estágio probatório é o período de avaliação. A estabilidade é a garantia adquirida após a conclusão satisfatória desse período. Podemos dizer que o estágio probatório é o caminho, enquanto a estabilidade é o resultado esperado ao final da avaliação. Agora surge uma pergunta muito importante. Um servidor estável pode perder o cargo? A resposta é sim. A estabilidade não impede a perda do cargo. Ela apenas determina que essa perda somente poderá ocorrer nas hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal. A primeira hipótese ocorre em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Isso significa que, após decisão definitiva do Poder Judiciário, o servidor poderá perder o cargo quando houver determinação judicial nesse sentido. A segunda hipótese é mediante processo administrativo disciplinar, conhecido como PED, no qual seja assegurado ao servidor o contraditório e a ampla defesa. Isso significa que a administração pública não pode simplesmente demitir um servidor estável sem instaurar o procedimento adequado e garantir todas as oportunidades de defesa previstas na legislação. A terceira hipótese ocorre mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, previsto na Constituição Federal, também assegurada a ampla defesa.
Embora essa possibilidade exista constitucionalmente, sua aplicação depende da regulamentação legal específica. Além dessas hipóteses, a Constituição ainda prevê situações excepcionais relacionadas ao excesso de despesas com pessoal, disciplinadas pelo artigo 169. Nessas circunstâncias, após o cumprimento de diversas medidas obrigatórias e observados os critérios legais, poderá ocorrer a perda do cargo de servidores estáveis, sempre respeitando as garantias constitucionais. É importante observar que a estabilidade protege o cargo ocupado pelo servidor, mas não impede sua movimentação funcional prevista em lei. O servidor poderá ser removido, redistribuído, readaptado ou passar por outras situações previstas na legislação, desde que sejam respeitadas as normas legais. Outro ponto frequentemente cobrado em concursos diz respeito ao servidor aprovado em novo concurso público. Imagine que um servidor estável seja aprovado para outro cargo efetivo. Nesse caso, ele iniciará novo estágio probatório em relação ao novo cargo. A estabilidade adquirida anteriormente pertence ao vínculo funcional anterior, enquanto o novo cargo exige o cumprimento dos requisitos próprios para aquisição da estabilidade naquela nova carreira. As bancas também costumam afirmar que a estabilidade impede a instauração de processo administrativo disciplinar. Essa afirmação está incorreta. O servidor estável continua sujeito aos deveres funcionais, às proibições e às penalidades previstas na Lei nº 8.112. A diferença é que a perda do cargo dependerá da observância das garantias constitucionais e legais. Outro erro bastante comum consiste em afirmar que a estabilidade elimina a obrigação de cumprir metas, horários ou deveres funcionais. Evidentemente, isso não é verdadeiro. O servidor estável continua submetido às mesmas responsabilidades, podendo responder administrativa, civil e penalmente por seus atos. Na prática, a estabilidade representa um importante instrumento para fortalecer a administração pública. Ela protege o servidor contra perseguições e pressões indevidas, permitindo que suas decisões sejam tomadas com base na lei, na técnica e no interesse público. Ao mesmo tempo, a própria Constituição estabelece mecanismos para responsabilizar e afastar servidores que descumpram seus deveres ou pratiquem irregularidades. Para facilitar sua memorização, lembre-se sempre desta sequência. O servidor é aprovado em concurso público, toma posse, entra em exercício, cumpre 3 anos de efetivo exercício durante o estágio probatório, é aprovado na avaliação especial de desempenho e, então, adquire a estabilidade. A partir desse momento, somente poderá perder o cargo nas hipóteses expressamente previstas pela Constituição Federal. Com esse conhecimento, você já domina um dos institutos mais importantes da Lei nº 8.112 e da Constituição Federal. Na próxima aula estudaremos a readaptação, uma das formas de provimento derivado, compreendendo em quais situações o servidor poderá ser investido em outro cargo em razão de limitação física ou mental, preservando sua permanência no serviço público.